Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como nós acabamos de cantar, é bom estarmos aqui, podendo louvar, podendo engrandecer a Deus. Como é bom separar um tempo para que possamos estudar a palavra de Deus, para que possamos crescer em sabedoria e intimidade ao nosso Deus. Você que não é da nossa igreja, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa Escola Bíblica Digital. É um tempo onde nós separamos todas as semanas, esses poucos minutos, para abrirmos a Santa Palavra e estudarmos e aprendermos um pouco mais. Bom, fica aí o desafio para você pegar a sua caneta, pegar um papel, fazer as suas anotações. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, que no próximo vídeo a gente está respondendo. Caso você também queira pedir alguma música, ou até mesmo dar uma boa noite, uma mensagem para os irmãos, vamos aproveitar dessa ferramenta que nós temos, que mesmo separados, possamos estar juntos, louvando, engrandecendo e em intimidade com uns com os outros. Bom, nós estamos estudando
a primeira carta de João. E eu convido a você, então, neste momento, a abrir a sua Bíblia lá no finzinho, primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 18. Estamos estudando a primeira carta de João, nós leremos capítulo 2, a partir do versículo 18. Bom, antes de lermos o texto, só fazer uma pequena revisão. Como uma carta, nós precisamos sempre saber quem que é o autor, para quem que ele está escrevendo e o porquê que ele está escrevendo essa carta. E as respostas para essas perguntas o autor da carta é o apóstolo João, o mesmo apóstolo que andou com o Senhor Jesus, o apóstolo que escreveu o livro do Apocalipse, o Evangelho. É ele quem escreve essa carta e não tem um destinatário central, um destinatário fixo. João escreve para a igreja daquela época, não somente para a igreja daquela época, mas para nós hoje também, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, e quando a gente começa a ler as recomendações, a gente vê que parece que foi escrita nos dias de hoje, e os irmãos vão ver bem isso no texto que nós iremos ler. E João escreve então essa carta para a igreja, a fim de combater as heresias que surgiam naquela época, mas heresias da corrente do gnosticismo. O que era o gnosticismo? Nós já temos conversado ao longo das semanas, mas de uma maneira bem rápida. O gnosticismo era a doutrina que pregava um dualismo onde a carne é má e o espírito é bom. Então eles entendiam que a salvação era o pleno conhecimento, a pessoa ela era iluminada com um conhecimento superior, e isso lhe traria salvação, isso lhe traria uma nova vida. E a gente sabe que não é assim que funciona. A salvação, ela vem somente em Cristo Jesus. E a gente vai ver alguns problemas desse agnosticismo, desse problema. Então nós vamos entrar hoje no versículo 18 do capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 29. Diz assim o texto: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabais, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. E isso vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que deles recebeste permanece em vós, e não tendes a necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Bom, irmãos, aqui o apóstolo João, como nós já falamos nas nossas introduções passadas, ele vai trazer alguns testes para a igreja, a fim de ensinar aquela igreja a distinguir os falsos mestres, aquelas pessoas que deturpavam o evangelho, a fim de que a igreja não se desviasse do caminho ensinado pelos apóstolos, o caminho aprendido através do próprio Cristo. E nas últimas semanas nós vimos que João apresenta 3 testes, a fim de que a igreja pudesse testar aqueles
pessoas e também pudesse fazer uma análise de si próprio. Nós vimos que o primeiro teste é o teste da obediência, ou seja, era a prova moral, se eles realmente obedeciam à lei de Deus. O segundo teste era o teste do amor, né, que é o teste social, de como eles se relacionavam com o próximo. E o terceiro teste que nós vamos ver agora neste texto é o teste de permanecer na verdade. No último encontro, nós estudamos e vimos que o apóstolo João nos exorta a não seguir ao mundo, a não nos apegarmos às coisas do mundo, porque tudo do mundo é passageiro, tudo do mundo é falso. Por isso que nós precisamos nos apegar e permanecer na verdade. Então, esse terceiro teste que o apóstolo vai trazer é o teste doutrinário, ou seja, um teste de andar na verdade. E aqui, para facilitar o entendimento, tanto o John Stott como o pastor Hernandes, ele vai pegar esse texto e vai dividir em 3 ideias que nos vão facilitar a compreensão e para entender melhor o que o apóstolo João está dizendo. E a primeira ideia que nós precisamos aqui destacar é a distinção que o apóstolo João vai trazer entre os crentes e os não crentes. Olha o que diz os versículos 18 até o versículo 21. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram os nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. É muito importante destacar aqui que já no começo do texto, João vai trazer uma expressão um pouco estranha, uma expressão usada muito no Novo Testamento, que é a última hora. Apesar dessa expressão a última hora estar somente no livro de João, mas no Novo Testamento a gente vai ver essa expressão como o fim dos tempos, os últimos dias. E é importante perceber que aqui João está dizendo dessa última hora, não numa hora cronológica, mas ele está falando de uma hora, de um tempo qualitativo. João está dizendo que nós vivemos agora um último tempo. Veja bem que com a ressurreição do Senhor Jesus, inicia-se um novo tempo, o último tempo, um tempo que irá se encerrar com a sua segunda vinda. E esse tempo que se inicia com o Senhor Jesus, com a ressurreição de Cristo, é um tempo marcado por 2 coisas. A primeira coisa é a tensão do já e o ainda não. Como assim, Lucas, o já e o ainda não? Com a ressurreição de Cristo, nós já desfrutamos da presença de Deus, do reino dos céus, porém não desfrutamos da sua totalidade, da sua plenitude. Por isso que essa tensão do já experimentamos da glória de Deus, porém ainda não experimentamos na sua plenitude. E a segunda característica desse tempo, desta última hora, é a corrupção, é o caos aumentando de maneira desenfreada no mundo. Veja bem que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia do que falam mentiras, que tem cauterizada a própria consciência. Veja bem que a Bíblia nos diz que nos últimos dias muitos irão abandonar a fé. A Bíblia nos diz que nos últimos dias o amor irá se esfriar. A Bíblia nos diz que nos últimos dias a violência aumentará. E isso característica e marca muito bem os dias que vivemos. Nunca na história da humanidade a gente tem tão forte essa característica do individualismo, do egoísmo.
aonde a vida do outro não vale nada. Quantas pessoas tiram a vida do outro por motivos tão banais? Muitas pessoas que tinham a sua fé firmada em Cristo, nesses últimos dias têm abandonado frente a tudo que tem acontecido. Sim, por isso que nós falamos no começo, que a Bíblia ela é atual. A Bíblia, a mensagem da Bíblia, ela é para aquele primeiro povo e é também para nós. E como então nós podemos distinguir os falsos mestres, os falsos crentes, dos verdadeiros cristãos no meio deste caos? Já que o apóstolo João está dizendo que os anticristos é uma marca dessa geração. E aqui é importante destacar que anticristo é tudo aquilo que se opõe a Jesus. Ou melhor, o anticristo é tudo aquilo que tende a roubar a presença de Cristo em nossas vidas. O anticristo pode ser uma pessoa, o anticristo pode ser o dinheiro, o anticristo pode ser o trabalho, o anticristo pode ser o seu coração. Tudo aquilo que tende a te separar de Jesus, tudo aquilo que tende a te separar de Deus, tudo aquilo que tende a negar o senhorio de Cristo na sua vida, isso é tido como anticristo. E João está dizendo que esses anticristos, eles já se fazem presentes, sim. E a gente vê muito claro hoje. E como que a gente pode, então, distinguir o anticristo desses dias? Bom, a gente vê no final do versículo 20 e no final do versículo 21, que ele vai dizer que através daqueles que andam na verdade e através daqueles que estão na mentira. E João vai dizer a questão da unção e do conhecimento. Veja bem que os gnósticos, eles queriam ensinar para aquelas pessoas que a salvação vinha através de um conhecimento, vinha através de uma iluminação, e que aquelas pessoas precisavam alcançar esse algo mais. Ou seja, eles estavam negando o sacrifício de Cristo na cruz. Para eles, aliás, Cristo jamais, Jesus sendo Deus, jamais teria forma humana. Porque para eles a carne era pecaminosa e o espírito é bom. Então eles tendem a substituir a salvação mediante a cruz de Cristo através de um conhecimento. E o apóstolo João está dizendo isso, olha, não vos deixe enganar por isso. Vocês já têm a unção de Deus, e a unção aqui é o batismo. Vocês já têm, e o batismo nada mais é do que se encher do Espírito Santo. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a vida de Cristo em nós, ela já é suficiente. Nós não precisamos sair buscando atrás de outras coisas para fazer sentido. Então, uma característica de um verdadeiro cristão é aquela pessoa que está completa. É aquela pessoa que não precisa de outras doutrinas, de outras ideias para se sentir satisfeito. E a segunda característica de um verdadeiro cristão, de um não cristão, é o conhecimento. É a intimidade com a palavra. O apóstolo João está dizendo para aquela igreja, vocês têm o conhecimento. Vocês têm a palavra. Um verdadeiro cristão é aquele que tem intimidade, que tem fome na palavra de Deus, que tem sede. É aquela pessoa que sabe manusear muito bem a Bíblia. Paulo, quando ele escreve lá sobre a armadura da fé, ele vai comparar a palavra de Deus como sendo uma espada. Veja bem que uma espada não usada para ferir, atacar o outro, mas uma espada para poder se proteger das armadilhas do mundo. E a pergunta que precisamos fazer é, qual tem sido a nossa relação com a Bíblia? Será que nós temos investido tempo de estudo? Será que nós estamos manuseando muito bem a palavra de Deus? A característica de um verdadeiro cristão é aquele que tem intimidade com a palavra de Deus. Somente com a intimidade, com o conhecimento da palavra de Deus, é que a gente não vai nos deixar levar, não vamos nos deixar persuadir pelos falsos ensinos. Falsos ensinos que hoje tomam proporção cada vez maiores, principalmente nesses tempos que vivemos. Infelizmente, pessoas tentam se aproveitar de tudo. Alguns pastores, falsos pastores, não cabe a nós a julgar, não sei, mas pessoas que estavam vendendo cura para o antivírus com água. Falava que aquela água que tinha sido orada, uma água que tinha sido ungida não sei aonde, curaria do coronavírus.
E quantas pessoas, por não terem conhecimento, por não terem intimidade com a palavra, seguiram aquilo. Pessoas que não entenderam que somente em Jesus nós somos suficientes e não precisamos de nada disso. Então a característica de um cristão verdadeiro é aquele que ele é cheio do Espírito Santo, ele é completo, ele não precisa de outras coisas para completar a presença de Deus, e ele também tem conhecimento da palavra. Veja bem, segunda coisa importante aqui é, qual que é a natureza dessa mentira, qual que é a natureza dessa heresia que os gnósticos ensinavam, e quais são as consequências disso? Nós vamos encontrar isso no versículo 22 e também no versículo 23. Diz assim o texto: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Veja bem, então, que a natureza da heresia, da mentira que era contada ainda nos nossos dias, era a desprezar ou negar a existência de Cristo Jesus. Veja bem que os gnósticos falavam que o Jesus, ele não era homem, ele era um ser místico, um ser espiritual, ele só era espírito. Por isso que eles usavam alguns textos, como por exemplo, Jesus andando por sobre as águas, ou até mesmo ultrapassando paredes, para justificar essa blasfêmia. Mas nós já dissemos muitas vezes que se Jesus fosse espírito, ele jamais poderia ser pregado numa cruz. E se Jesus não foi pregado numa cruz, então nossos pecados não foram ali pagados, não foram ali sarados. Veja bem então que a natureza da mentira é o negar quem é o Senhor Jesus. E João está dizendo, aquele que nega o Senhor Jesus, aquele que nega quem Ele é, a sua divindade, nega também o Pai. Veja bem que muitas mentiras contadas hoje, elas tendem a negar a existência de Cristo. Por exemplo, os judeus não veem o Senhor Jesus como sendo Deus. Para eles, Jesus é mais um profeta. Muitas pessoas não acham que Jesus é Deus, mas ele é um ser especial, assim como Buda foi, assim como Maomé foi. E essas correntes são muito perigosas. Muitas pessoas, em outras correntes, tendem a explicar Jesus como sendo simplesmente um homem especial. E quem nega a divindade do Senhor Jesus, nega também a relação com o Pai. Veja bem, não tem como termos relação com Deus, não tem como termos relação com o Pai, sem ter relacionamento com o Filho. Para termos relacionamento com Deus, é necessário sabermos quem é Jesus, é necessário sabermos quem Ele é, e sabemos então, somente assim, nós podemos ter um relacionamento. Veja bem que a consequência dessa mentira, a consequência dessa heresia, então, é o rompimento da amizade, é o rompimento do relacionamento com Deus. Muitas pessoas acham que pode se relacionar com Deus sem ter Jesus. Muitas pessoas acham que pode se relacionar com Deus sem viver a vida de Cristo. E não tem como. Só podemos ter relacionamento com Deus, só podemos ter intimidade com Deus através do Filho. É isso que João está dizendo aqui, olha, aquele que confessa o Filho, esse confessa o Pai. E o confessar aqui não é simplesmente com palavras, mas confessar aqui é também através de atitudes. Aquele que mostra o Filho através da sua vida, das suas atitudes, esse também mostra o Pai. E como que nós podemos nos proteger frente a essas heresias, a esses falsos ensinamentos que até hoje o mundo nos ensina? Muitas vezes essa figura do anticristo vem disfarçada, como dissemos no começo, no dinheiro. Muitas vezes a figura do anticristo vem fantasiado, disfarçado nos prazeres do nosso coração, no lazer, riquezas, status. E como que nós podemos, então, nos proteger frente a essa heresia, frente a essa mentira? A resposta está nos versículos 24 até o versículo 29. João vai dizer o seguinte: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis em vós no Filho e no Pai.
E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuro enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei, e tenhamos confiança que dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Veja bem que o apóstolo João está dizendo que para podermos combater esses falsos ensinos, combater as falsas heresias, é necessário permanecermos na palavra de Deus. João está dizendo para aquela igreja: permaneça naquilo que vos foi ensinado. Permaneça naquele evangelho que foi pregado desde o começo. Mais uma vez aqui João vai falar da unção. Permaneça na unção. O que é unção? É na presença de Deus. Permaneça na intimidade de Deus. Veja bem que João está dizendo: olha, vocês não precisam de um novo evangelho. O evangelho de Jesus, ele é suficiente. E o que é o evangelho? O evangelho é: Jesus ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou porque ele foi morto na cruz pelos meus pecados. E a morte não pôde segurar Jesus. Jesus venceu a morte. E é porque Jesus venceu a morte, nós temos agora a sua vida para viver. E a vida de Cristo, ela é abundante. A vida de Cristo, ela é completa. Então Jesus está dizendo: olha, vocês não precisam de mais nada além da vida de Cristo. Vocês não precisam de mais nada. O mundo vai querer ensinar que vocês precisam de riquezas, de status, de prazeres, de tantas coisas. Mas isso não é verdade. Tudo aquilo que tende a substituir o Senhor Jesus, como nós dissemos, é a figura do anticristo. Sim, a unção que o apóstolo João está dizendo é intimidade com Deus. É experimentar de Deus a cada dia. É experimentar das bênçãos de Deus se renovando em nós a cada dia. É como o salmista vai dizer: cantai ao Senhor um cântico novo. E esse cântico novo não é uma melodia nova, uma letra nova, mas é um espírito novo. É entendendo que tudo nesse dia de hoje foi feito novo por amor a você e a mim. É entender que o amor de Deus, as misericórdias de Deus, mais um dia se renovam em nossas vidas. E isso nos traz um incentivo novo, um estímulo novo, e é isso que é estar na presença do Senhor. Veja bem que João vai terminando aqui a perícope, o capítulo 2, dizendo da diferença, então, entre os hereges, os não crentes, com os discípulos de Jesus. E João vai caracterizar, então, que a diferença entre esses dois tipos de pessoas é a reação delas frente à volta de Cristo. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que se deixaram levar pelo espírito do anticristo, eles se sentirão envergonhados frente à volta de Deus. Eles vão se sentir com medo, tristes. Agora os cristãos não. Aqueles que vivem uma vida segundo a vontade de Deus, eles vão ter alegria, eles vão ter júbilo, porque essa é a promessa da vida eterna que Jesus nos dá em Cristo, em Deus. Sim, a diferença do cristão para o não crente é a reação dele frente a Jesus no último dia. Precisamos, meus irmãos, praticar a justiça enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Por que precisamos praticar a justiça? Porque a prática da justiça é a característica do discípulo de Jesus. Jesus, quando viveu aqui, ele praticava a justiça, o amor, a compaixão, a misericórdia. E nós, como pequenos cristos, nós somos chamados a viver o mesmo. O espírito deste mundo, os anticristos, eles vão dizer que a gente não precisa disso, que basta de uma revelação, que basta você simplesmente ter conhecimento teórico. Mas João está dizendo que não. Não basta um conhecimento teórico, é necessário também uma prática de vida. Por isso que ele está dizendo no final do versículo 29, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A característica do discípulo de Jesus é uma vida de justiça, é uma vida de amor ao próximo, porque é assim que Cristo viveu. Para concluir, meus irmãos, vou até fechar aqui já a minha Bíblia. Precisamos estar espertos aos falsos ensinamentos.
Precisamos estar espertos ao anticristo, porque a marca da nossa geração, desses últimos dias, é a presença do anticristo. E como nós lemos aqui, o anticristo, ele sai do meio da igreja. São ensinamentos de pessoas que estavam aqui no meio de nós e saem, a fim de querer ensinar, pregar algo totalmente contrário à palavra de Deus. E como João está dizendo, a prova que eles não eram dos nossos é porque eles saíram. Tomem cuidado com o que as pessoas te falam. Tome cuidado com os falsos mestres. Faça esse teste. Passe a limpo e veja se a vida daquela pessoa realmente condiz com a palavra de Deus, a fim de você ouvir o que ela está te ensinando. Porque se a vida dela não condiz, se os ensinamentos dela não condizem, se ela está querendo te ensinar algo além do sacrifício de Cristo Jesus, da vida em Cristo, não caia nessa, fuja, para que você não venha se desviar da presença de Deus. Meus irmãos, por hoje é só. Na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 3. Eu quero orar encerrando. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado por esses minutos onde podemos abrir a Tua palavra e aprender mais de Ti. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê fome e sede da Tua palavra, para que possamos ter intimidade contigo, para que possamos ter sabedoria, a fim de reconhecer os falsos mestres, as falsas doutrinas que tendem, ó Deus, a substituir o Teu amor demonstrado na cruz em Cristo Jesus. Que possamos, ó Deus, a cada dia crescer em intimidade. Que possamos, ó Deus, com a nossa vida praticar a justiça e assim dando sempre bom testemunho de Ti. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até mais.